Você sabia que o consumo de pornografia pode estar reprogramando o seu cérebro? Não é exagero, não é papo de coach, mas os estudos mais recentes sobre o tema mostram que o consumo de pornografia, ele age no cérebro de uma forma muito parecida com o uso de substâncias químicas, as drogas. E da mesma forma, tanto drogas quanto pornografia podem causar dependência, tolerância e mudar a forma como a gente se relaciona com outras coisas da nossa vida. É muito comum que pessoas que consomem pornografia relatem a perda do interesse nas relações sexuais e em outras atividades da vida. Aonde a gente já viu isso? Dependentes químicos. Por quê, gente? Porque o nosso cérebro tende a se acostumar com estímulos a ponto da gente precisar sempre de cada vez mais estímulo para ter o mesmo efeito. Isso basicamente é a definição de tolerância, né? Com a pornografia, isso acontece também, gente. Não é só na droga. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque a gente vai entender um pouquinho mais sobre os problemas da pornografia na vida cotidiana dos homens. Para entender isso melhor, gente, a gente precisa definir aqui o que significa vício para a ciência. Quando a gente pega estudiosos do tema, psicólogos, cientistas de modo geral, eles definem o vício como um padrão repetitivo de determinado comportamento que muitas vezes envolve excesso e perda de controle. Ou seja, mesmo com consequências negativas, a pessoa tende a não conseguir parar de realizar determinado comportamento. É isso que define o vício. Vale ressaltar também que, assim como no uso de drogas, quando a gente fala da pornografia, a gente também tem um processo chamado de craving, que é, no linguajar do dia a dia, o que a gente chama de fissura, que é aquele desejo muito intenso de consumir pornografia. Muitos clientes me relatam que quando eles tentam parar, eles até conseguem ficar uns dias sem, mas aí parece que o corpo todo começa a agir em prol da pessoa consumir aquilo de novo. Então ela começa a ter pensamentos obsessivos, ela começa a ter reações físicas. Então, eu tô falando tudo isso, gente, para vocês verem que é a mesma dinâmica de qualquer outro vício, inclusive da dependência química mesmo. Os sinais que a pessoa relata são os mesmos. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre a base neurobiológica do vício, que eu acho que vai ficar até mais fácil de vocês entenderem. Antes de qualquer coisa, o comportamento compulsivo, esse vício, ele não tem nada a ver com fraqueza moral, com falta de autocontrole, falta de força de vontade, tudo isso é besteira, tá? Quando a gente fala do vício, a gente está falando de alterações, e hoje a gente tem isso muito bem mapeado, tá? Em regiões do cérebro. Então, realmente, o cérebro da pessoa mudou. Ela não para só porque ela não quer, não é isso. De fato, o cérebro muda. Tanto o consumo de pornografia quanto o consumo de drogas atua em áreas do cérebro muito bem mapeadas e muitas vezes essas áreas estão relacionadas com a recompensa. Não é à toa que quando uma pessoa usa droga ou no momento que está consumindo pornografia, ela relata prazer. Eu lembro de um professor meu da faculdade que falava uma coisa meio polêmica, mas que nesse sentido é verdade. Ele falava o seguinte: se usar droga fosse ruim, ninguém usava. Se usar droga doesse, ninguém usava. Então, quando a gente fala do vício, a gente tem que entender isso. No começo, o comportamento é prazeroso, senão ninguém fazia. Com o passar do tempo, esse comportamento prazeroso, ele altera o cérebro a ponto da pessoa perder o controle. Agora, falando especificamente da pornografia, por que ela é um problema tão grande? Porque, ao contrário das drogas, por exemplo, quando a gente fala sobre pornografia, a gente está falando de acesso ilimitado, porque geralmente a pessoa consome no computador, na casa dela, no momento que ela está sozinha. Então você não tem um controle social, porque isso é do âmbito da vida privada. Então a pessoa tem liberdade, consumo imediato e ilimitado. Quem já entrou em sites de pornografia sabe da quantidade de opções, de categorias que a gente tem. E isso pode ser muito perigoso para alguém que tem uma predisposição. Por quê? Porque se você enjoa de um estímulo, você pode simplesmente mudar para outros, porque a gente tem categorias infinitas. Estão começando a entender por que a pessoa se perde nisso? E tudo isso, gente, ativa as áreas de recompensa do cérebro de um jeito absurdo, de um jeito que os estímulos normais do dia a dia não conseguem.
E aí vocês começam a entender por que a pessoa vai perdendo o interesse nas atividades cotidianas. Nada, absolutamente nada, vai conseguir estimular o cérebro tanto quanto o uso de uma droga ou o consumo de pornografia. Então é como se a gente setasse, né? A gente coloca a barra do estímulo, do prazer, etc., tão alto que a vida cotidiana passa a não corresponder mais. Eu atendi um rapaz que ele estava em reabilitação, ele era dependente químico, ele chegou a usar crack, inclusive, e ele estava nessa reabilitação, né? E ele falava que depois que ele chegou a fumar crack pela primeira vez, nada mais tinha graça. Ele chegou a dizer que a vida ficou cinza, porque o prazer do crack era tão grande que nada chegava nem perto disso. Lembrando que a relação sexual, ela é a maior recompensa que a gente pode ter naturalmente. A pornografia é um negócio tão absurdo que nem a maior recompensa saudável e natural do nosso corpo consegue competir com isso. Até porque, né, gente, para transar, você precisa ter um trabalhinho, né? Você precisa conseguir uma pessoa ou várias pessoas, né? Mas você precisa convencer alguém, precisa ter toda uma situação. Quando a gente fala de pornografia, além de tudo, é um prazer muito fácil também. Você precisa ter um computador, um celular e só, e disposição. E lembra que eu falei que o nosso corpo se acostuma? A pessoa tende, repara só, se você consome pornografia, você deve ter passado por isso já. Quando você começa a consumir pornografia, você percebe nitidamente que aquilo que te excitava, te dava prazer, para de fazer efeito. E aí é quando a gente começa a ir para categorias do pornô que são muito mais extremas. Então a gente começa a ir para categorias, às vezes até violentas, categorias que muitas vezes envolvem coisas que são crime. Então, o que acontece? O nosso cérebro acostuma e a gente precisa de estímulos mais intensos. Agora, imaginem isso numa relação amorosa. A relação sexual com a sua parceira ou com o seu parceiro dificilmente vai atingir níveis de intensidade que você consegue atingir assistindo um vídeo. Por isso, gente, que várias relações amorosas têm acabado por conta da pornografia. Mas tá bom, Renan, então o que eu posso fazer para lidar com isso? Vamos tentar dar alguns caminhos aqui. Gente, a primeira coisa é dificultar o acesso. Por quê? Lembra que eu falei que a pessoa tende a perder o controle? Então, se você deixar solto, a tendência é que a pessoa vá consumir aquilo, porque o corpo dela já está adaptado ao consumo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dificultar o acesso. Mas, Renan, como é que eu posso fazer isso? Hoje em dia, gente, a gente tem bloqueadores de conteúdo, tanto no celular quanto no computador. Então, se a gente coloca esses bloqueadores, né, a gente consegue ter uma barreira para acessar o conteúdo. Uma outra questão que pode ser adotada também, aí depende da sua rotina, né, é a pessoa tentar usar a internet em lugares públicos, porque você dificilmente vai consumir pornografia em público. Então a gente tem que colocar essas barreiras para ir limitando a possibilidade do acesso. Não conte com a sua força de vontade, porque ela não vai te ajudar. Você já perdeu isso quando você acabou virando dependente da pornografia. Então a gente tem que criar situações, contextos que impeçam a gente de entrar nos sites. Um outro caminho interessante é a gente entender por quê, ou melhor, entender em que situações a gente consome a pornografia. Tem muitos relatos, gente, de pesquisas, e até aqui na clínica, de pessoas que usam a pornografia em momentos difíceis da vida. Nesse sentido, a pornografia acaba virando até um regulador emocional. Eu tô me sentindo estressado, eu tô triste, e eu tenho esse prazer que está acessível, que é fácil, e eu acabo usando a pornografia para me sentir melhor. Então, isso é um atalho. O ideal é que a gente entenda em que situações a gente usa, por que a gente usa, e a gente acabe tratando a causa desse comportamento. Se você entende que você está ansioso, por isso você consome pornografia, é bacana você definir outras maneiras de lidar com a sua ansiedade. E aí vai ficando até mais fácil, porque se a gente não tem a causa, muitas vezes a gente não
não precisa ter a consequência. Por fim, gente, eu preciso dizer aqui, né, que muitas vezes o vício de pornografia ele está tão instalado que a pessoa não consegue sozinha. Hoje em dia a gente tem vários trabalhos muito sólidos, indicando a psicoterapia, principalmente as terapias cognitivo-comportamentais, como ferramentas muito bacanas, muito eficientes, para que a pessoa consiga parar de consumir pornografia, para parar de ter um impulso do consumo. Então, se você tentar o que eu falei antes e não conseguir um resultado, ou pelo menos não o resultado que você gostaria, sugiro fortemente que você busque terapia. Como eu falei, a gente está tendo resultados muito legais e você não precisa ter que lidar com isso sozinho. Tá certo, gente? O que vocês acham disso? Eu queria saber um pouquinho do relato de vocês, principalmente você que é homem e que está vendo esse vídeo. Porque eu sei que mulher também consome pornografia, mas isso é uma coisa muito masculina. A nossa iniciação sexual, muitas vezes, ela acontece indiretamente através da pornografia. E quando a gente é muito novo. Então isso é uma coisa, muitas vezes, incentivada no mundo masculino. Então eu queria saber o relato de vocês. Comentários estão aqui abertos para isso. Eu queria saber, vocês consomem? Vocês conseguiram parar? Como que isso entra na vida de vocês? Deixa o like também, gente, porque esse vídeo ele é necessário. É bacana que ele chegue em mais pessoas. E o like de vocês ajuda nisso. Se inscreve no canal também, porque a gente vai ter conteúdo sempre aqui e vocês não vão querer perder as próximas discussões, né? A gente se vê no próximo vídeo e um abraço para vocês.